Bom dia a todos, meu nome é Fábio Feitosa Nunes, vamos a mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre como pregar a Bíblia, como nós devemos pregar a Palavra de Deus. Nós já vimos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós já vimos que a Bíblia deve estar no centro da igreja. Essa foi a luta dos reformadores, foi a luta de Lutero e de todos os outros reformadores, trazer de volta a Bíblia ao centro. Uma vez que a Bíblia está no centro, ela deve ser pregada da forma correta. Hoje em dia nós encontramos muitas formas que as pessoas usam para pregar a palavra de Deus. Existem as pregações alegóricas, ou seja, você pega um texto e alegoriza esse texto, tenta trazer ele de uma forma mais pintada, mais bonita, de uma forma que seja mais agradável aos ouvidos dos ouvintes. Não existe problema em pregar de forma alegórica. Nós tivemos um grande alegorista como um pai da igreja, Jerônimo. Um dos pais da igreja, ele era um grande pregador de forma alegórica. O problema da pregação alegórica é porque ela pode conter erros. Nós podemos colocar no texto ou interpretar o texto de forma errada. Dizer que aquele texto está dizendo algo que ele não está dizendo. Esse é o grande problema e nós devemos ter cuidado quando nos achegamos na Escritura com esse pensamento. Outra forma que nós encontramos muito hoje é o seguinte: são os pregadores que não leem a Bíblia, ou se leem a Bíblia, mudam a mensagem no momento do culto e dizem o seguinte: Deus mudou a mensagem. Ou então, não precisa ler, porque Deus, na hora, no abrir e fechar de sua boca, ele vai me dar a mensagem. E esse é um erro terrível, porque nós precisamos ler a Escritura, nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. A forma mais correta que eu recomendo da pregação é a pregação expositiva. Como consiste a pregação expositiva? Consiste na leitura de todo o texto. Consiste em ser fiel ao texto bíblico, a ler o texto e o contexto. Uma regra da hermenêutica é essa: é ler texto e contexto, para que nós possamos entender qual é a mensagem. Eu vou dar um exemplo. Se existem duas pessoas conversando há meia hora, e você chega no minuto 10 daquela conversa e sai no minuto 15, você escutou 5 minutos daquela conversa. Você não pode tirar conclusões de meia hora de conversa escutando 5 minutos. Concorda comigo? Assim é a palavra. Nós não podemos pegar um texto da Bíblia e usá-lo fora de seu contexto para pregar, porque se eu faço isso, eu vou incorrer no erro fatal de dizer aquilo que a Bíblia não está dizendo, de pregar aquilo que a Bíblia não está pregando. Portanto, na pregação expositiva, eu preciso usar algumas ferramentas. Eu preciso usar a exegese, ou seja, tirar do texto tudo aquilo que ele quer me dizer, e não exegese, colocar no texto aquilo que ele não está dizendo. Nós precisamos ser fiéis à Escritura. E eu encontrei, nessa forma de pregação que vem lá dos reformadores, que na verdade vem, na minha opinião, do apóstolo Paulo, em pregar de forma expositiva, verso a verso, livro a livro. Na nossa igreja nós já temos feito isso, estamos fazendo isso há pelo menos uns 2 anos, Já tivemos a oportunidade de expor alguns livros do Novo Testamento. Isso tem sido muito benéfico para nós. Fica aqui um adendo: é a pregação que eu acho mais correta. Porém, para você, pregador, pastor principalmente, saiba de uma coisa: é uma pregação que não chama a atenção, porque você não usa recursos de linguística, de oratória, você não usa recursos humanos. Quando se prega expositivamente, se expõe a Escritura, se expõe a palavra de Deus, e em fazendo isso, em sendo fiel à palavra do Senhor, muitas pessoas não gostam e às vezes não conseguem nem mesmo ouvir, e cumpre-se o que Paulo disse a Timóteo: elas têm comichão nos ouvidos.
porém é a vontade do Senhor e é a forma que mais viável nós encontramos hoje para sermos fiéis à Escritura e não incorrermos em erros, dizendo aquilo que Deus não disse ou omitindo aquilo que Deus disse. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo possa te ajudar também, em nome do Senhor.